Eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Chegamos aqui mais um dia no nosso propósito anual Lendo a Bíblia Toda 2025. E aí, está preparado para a nossa leitura diária de hoje? Fecha seus olhos e vamos iniciá-la com oração. Senhor, meu Deus, meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Gratos a ti, Senhor, por mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede nesse dia de hoje. Obrigada pelos livramentos que o Senhor nos deu. Obrigada por ter nos guardado nosso lar, guardado nossa família, por ter sempre estado ao nosso lado, Senhor, por teu amor e misericórdia que nos abunda todos os dias. Que o teu Espírito Santo seja intérprete das tuas palavras, Senhor, da tua palavra lida nessa campanha, nesse propósito anual, que o teu Espírito Santo ele venha interpretar a tua palavra para nossas vidas. E é claro que nós viemos praticar cada palavra lida, colocá-las em prática em nossa caminhada para contigo. Nos ajude hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. As nossas leituras diárias de hoje estão em Ezequiel, capítulos 43 a 45, Salmo 135 e João, capítulo 15. Ezequiel, capítulo 43, diz assim: a glória retorna ao templo. Então o homem levou-me até a porta que dava para o leste, e vi a glória do Deus de Israel, que vinha do lado leste. Sua voz era como um rugido de águas avançando, e a terra refugia com a sua glória. A visão que tive era como a que eu tivera quando ele veio destruir a cidade, e como as que eu tivera junto ao rio Quebar. E me prostrei com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-me em pé, e levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Enquanto o homem estava ao meu lado, ouvi alguém falando comigo de dentro do templo. Ele disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar para a sola dos meus pés. Aqui viverei para sempre, entre os israelitas. A nação de Israel jamais contaminará o meu santo nome, nem os israelitas nem seus reis, mediante a sua prostituição e os ídolos sem vida. De seus reis em seus santuários nos montes, quando eles puseram sua soleira perto da minha soleira e seus batentes junto de meus batentes, com apenas uma parede fazendo separação entre mim e eles, contaminaram meu santo nome com suas práticas repugnantes. Por isso eu os destruí na minha ira. Agora que afastem de mim a sua prostituição e os ídolos sem vida de seus reis, e eu viverei entre eles para sempre. Filho do homem, descreva o templo para a nação de Israel, para que se envergonhem dos seus pecados, que eles analisem o modelo, e se ficarem envergonhados por tudo o que fizeram, informe-os acerca da planta do templo, sua disposição, suas saídas e suas entradas, toda a sua planta e todas as suas articulações, estipulações e leis. Ponha estas coisas por escritos diante deles, para que sejam fiéis à planta e sigam as suas estipulações. Esta é a lei do templo, toda a área ao redor, no topo do monte, será santíssimo. Essa é a lei do templo, o altar. Estas são as medidas do altar pela medida longa, isto é, a de 0,5 metro. Sua calha tem 0,5 metro de profundidade e 0,5 metro de largura, com uma aba de 1 palmo em torno da beirada. E essa é a altura do altar, desde a calha no chão até a saliência inferior. Ele tem 1 metro de altura e 1 metro de largura, desde a saliência menor até a saliência maior, e 2 metros de altura e 0,5 metro de largura. A fornalha do altar tem 2 metros de altura e 4 pontas se protejam dela para cima. Ela é quadrada, com 6 metros de comprimento e 6 metros de largura. A saliência superior também é quadrada, com 7 metros de comprimento e 7 metros de largura, com uma aba de 25 centímetros e uma calha de 0,5 metro em toda a sua extensão ao redor. Os degraus do altar estão voltados para o oriente. Então ele me disse: Filho do homem, assim diz o soberano Senhor, estes serão os regulamentos que deverão ser seguidos no cerimonial do sacrifício dos holocaustos, da aspersão do sangue do altar. Quando ele for construído, você deverá dar um novilho como oferta aos sacerdotes levitas da família de Zadok, que se aproximam para ministrar diante de mim. Palavra do soberano Senhor. Você colocará um pouco do sangue nas 4 pontas do altar, quatro cantos da saliência superior e ao redor de toda a aba, e assim purificará o altar e fará propiciação por ele. Você queimará um novilho para a oferta pelo pecado num lugar determinado da árvore do templo, fora do santuário. No segundo dia você oferecerá um bode sem defeito,
como oferta pelo pecado, e o altar será purificado como foi purificado com o novilho. Quando terminar de purificá-lo, ofereça um novilho e um carneiro tirados do rebanho, ambos sem defeito. Você os oferecerá perante o Senhor, e os sacerdotes deverão pôr sal sobre eles e sacrificá-los como holocausto ao Senhor. Durante 7 dias você fornecerá diariamente um bode como oferta pelo pecado. Fornecerá também um novilho e um carneiro tirados do rebanho, ambos sem defeito. Durante 7 dias, os sacerdotes farão propiciação pelo altar e o purificarão. Assim, eles o consagrarão no final desses dias, a partir do 8º dia. Os sacerdotes apresentarão os holocaustos e os sacrifícios de comunhão de vocês sobre o altar. Então, eu os aceitarei. Palavra do soberano, o Senhor. Capítulo 44. O príncipe, os levitas e os sacerdotes. Depois o homem trouxe-me de volta para a porta externa do santuário, que dava para o lado leste, e ela estava trancada. O Senhor me disse: essa porta deve permanecer trancada. Não deverá ser aberta. Ninguém poderá entrar por ela. Deve permanecer trancada porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. O príncipe é o único que pode entrar e sentar-se ali para comer na presença do Senhor. Ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Então o homem levou até a frente do templo, passando pela porta norte. Olhei e vi a glória do Senhor enchendo o templo do Senhor, e prostrei-me com o rosto em terra. O Senhor me disse: filho do homem, preste atenção. Olhe e ouça atentamente tudo o que eu lhe disser acerca de todos os regulamentos relacionados com o templo do Senhor. Preste atenção à entrada do templo e a todas as saídas do santuário. Diga à rebelde nação de Israel: assim diz o soberano Senhor: já bastam as suas práticas repugnantes à nação de Israel. Além de todas as suas outras práticas repugnantes, vocês trouxeram estrangeiros incircuncisos no coração e na carne para dentro do meu santuário, profanando o meu templo enquanto me ofereciam comida, gordura e sangue, e assim vocês romperam a minha aliança. Ao invés de cumprirem seu dever quanto às minhas coisas sagradas, vocês encarregaram outros do meu santuário. Assim diz o soberano Senhor: nenhum estrangeiro incircunciso no coração e na carne entrará no meu santuário, nem tampouco os estrangeiros que vivem entre os israelitas. Os levitas que tanto se distanciaram de mim quando Israel se desviou e que vaguearam para longe de mim, indo atrás de seus ídolos, sofreram as consequências de sua iniquidade. Poderão servir no meu santuário como encarregado das portas do templo e também farão serviço nele. Poderão matar os animais dos holocaustos e outros sacrifícios em lugar do povo e colocar-se diante do povo e servi-lo, mas porque os serviram na presença dos seus ídolos e fizeram a nação de Israel cair em pecado. Jurei de mão erguida que eles sofrerão as consequências de sua iniquidade. Palavra do soberano Senhor: não se aproximarão para me servir como sacerdotes, nem se aproximarão de nenhuma de minhas coisas sagradas e das minhas ofertas santíssimas. Carregarão a vergonha de suas práticas repugnantes. Contudo, eu os encarregarei dos deveres do templo e de todo o trabalho que nele deve ser feito. Mas os sacerdotes levitas, descendentes de Zadok, que fielmente executaram os deveres do meu santuário quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximaram para ministrar diante de mim. Eles estarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue. Palavra do soberano Senhor: só eles entrarão em meu santuário, se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Quando entrarem pelas portas do pátio interno, estejam vestindo roupas de linho. Não usem nenhuma veste de lã enquanto estiverem ministrando junto às portas do pátio interno ou dentro do templo. Usarão turbantes de linho na cabeça e calções de linho na cintura. Não vestirão nada que os faça transpirar. Quando saírem para o pátio externo, onde fica o povo, tirarão as roupas com que estivessem ministrando e as deixarão nos quartos sagrados, e vestirão outras roupas, para que não consagrem o povo por meio de suas roupas sacerdotais. Não raparão a cabeça, nem deixarão o cabelo comprido, mas o manterão aparado. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no pátio interno. Eles não se casarão com viúva ou divorciada, só poderão casar-se com mulher virgem, de ascendência israelita, ou com viúva de sacerdote. Eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o comum, e lhe mostrarão como fazer distinção entre o puro e o impuro. Em qualquer disputa, os sacerdotes servirão como juízes e a decisão será tomada de acordo com as minhas sentenças. Eles obedecerão às minhas leis e os meus decretos, com respeito a todas as minhas festas fixas, e manterão santos os meus sábados. O sacerdote não se contaminará por aproximar-se do cadáver de alguém. No entanto, ele poderá contaminar-se se o morto for seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão ou sua irmã, desde que este não tenha marido. Depois de se purificar, esperará 7 dias.
no dia em que entrar no pátio interno do santuário para ministrar ali. O sacerdote oferecerá em favor de si mesmo uma oferta pelo pecado. Palavra do soberano Senhor. Eu serei a única herança dada aos sacerdotes. Vocês lhe darão propriedade alguma em Israel. Eu serei a sua herança. Eles comerão as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. E tudo o que em Israel foi consagrado ao Senhor será deles. O melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que vocês fizerem pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção de sua refeição, de cereal moído, para que haja bênção sobre as suas casas. Os sacerdotes não comerão a carne de aves ou de animais encontrados mortos ou despedaçados por animais selvagens. Capítulo 45. A divisão da terra. Quando vocês distribuírem a terra como herança, apresentem ao Senhor como distrito sagrado uma porção da terra, com 12,5 km de comprimento e 10 km de largura. Toda essa área será santa. Desse terreno, uma área quadrada de 250 metros do lado servirá para o santuário, com 25 metros ao redor para terreno aberto. No distrito sagrado, separe um pedaço de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Nele estará o santuário, o lugar santíssimo. Essa será a porção sagrada da terra para os sacerdotes, os quais ministrarão no santuário e se aproximarão para ministrar diante do Senhor. Esse será um lugar para suas casas, bem como um lugar santo para o santuário. Uma área de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura pertencerá aos levitas, os quais servirão no templo. Essa será a propriedade deles para ali viverem. Como propriedade da cidade, vocês darão uma área de 2,5 km de largura e 12,5 km de comprimento, adjacente à porção sagrada. Ela pertencerá a toda a nação de Israel. O príncipe possuirá a terra que fica dos dois lados da área formada pelo distrito sagrado e pela propriedade da cidade. Ela se estenderá no lado oeste, em direção a oeste, e no lado leste, em direção a leste, indo desde a fronteira ocidental até a fronteira oriental, que é paralela a uma das porções tribais. Essa terra será sua propriedade em Israel. Os meus príncipes não oprimirão mais o meu povo, mas permitirão que a nação de Israel possua a terra de acordo com as suas tribos. Assim diz o soberano Senhor. Vocês já foram longe demais, ó príncipes de Israel. Abandonem a violência e a opressão, e façam o que é justo e direito. Parem de apossar-se do que é do meu povo. Palavra do soberano Senhor. Usem balanças honestas, arroba honesta e pote honesto. A arroba e o pote devem ser iguais. O pote terá 1/10 de um barril. O barril deve ser a medida padrão para os dois. O peso padrão deve consistir de 12 gramas, 20 pesos, mais 25 pesos, mais 15 pesos, equivalem a 720 gramas. Ofertas e dias sagrados. Essa é a oferta sagrada que vocês apresentarão: 1/6 de um arroba de cada barril de trigo e 1/6 de um arroba de cada barril de cevada. A porção prescrita de azeite, medida pelo pote, é de 1/10 de pote de cada tonel, que consiste de 10 potes ou um barril. Os 10 potes equivalem a um barril. Também se deve tomar uma ovelha de cada rebanho e 200 ovelhas das pastagens bem regadas de Israel. Tudo será usado para ofertas de cereal, os holocaustos e as ofertas de comunhão, para fazer propiciação pelo povo. Palavra do soberano, o Senhor. Todo o povo da terra participará nessa oferta sagrada, para o uso do príncipe de Israel. Será dever do príncipe fornecer os holocaustos, as ofertas de cereal e as ofertas derramadas nas festas, nas luas novas e nos sábados, em todas as festas fixas da nação de Israel. Ele fornecerá as ofertas pelo pecado, as ofertas de cereal, os holocaustos e as ofertas de comunhão para fazer propiciação em favor da nação de Israel. Assim diz o soberano Senhor. No primeiro dia do primeiro mês, você apanhará um novilho sem defeito e purificará o santuário. O sacerdote apanhará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o colocará nos batentes do templo, nos 4 cantos da saliência superior do altar e dos batentes do pátio interno. Você fará o mesmo no 7º dia do mês, em favor de qualquer pessoa que pecar sem intenção ou por ignorância. Assim vocês deverão fazer propiciação em favor do templo. No 14º dia do primeiro mês, vocês observarão a Páscoa, festa de 7 dias, na qual vocês comerão pão sem fermento. Naquele dia o príncipe fornecerá um novilho em favor de si mesmo e de todo o povo da terra como oferta pelo pecado. Diariamente, durante 7 dias de festa, ele fornecerá 7 novilhos e 7 carneiros, sem defeito como holocaustos ao Senhor, e um bode como oferta pelo pecado.
Ele fornecerá como oferta de cereal um arroba para cada novilho e um arroba para cada carneiro, junto com um galão de azeite para cada arroba. Durante os 7 dias da festa, que começa no 15º dia do 7º mês, ele trará as mesmas dádivas para as ofertas pelo pecado, os holocaustos e as ofertas de cereal e azeite. Salmos 135. Aleluia! Louvem o nome do Senhor. Louvem os servos do Senhor. Vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa do nosso Deus. Louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável. Porque o Senhor escolheu a Jacó, a Israel como seu tesouro pessoal. Na verdade, sei que o Senhor é grande, e o nosso soberano é maior do que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Ele traz as nuvens desde os confins da terra, envia os relâmpagos que acompanham a chuva e faz que o vento saia dos seus depósitos. Foi ele que matou os primogênitos do Egito, tanto os homens como animais. Ele realizou em pleno Egito sinais e maravilhas contra Faraó e todos os seus conselheiros. Foi ele que feriu muitas nações e matou reis poderosos, Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã, e deu a terra deles como herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua fama, Senhor, por todas as gerações. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem escutar, nem há respiração em sua boca. Tornem-se como eles aqueles que o fazem e todos os que neles confiam. Bendigam o Senhor, os israelitas. Bendigam o Senhor, aos sacerdotes. Bendigam o Senhor, levitas. Bendigam o Senhor, os que temem o Senhor. Bendito seja o Senhor desde Sião, aquele que habita em Jerusalém. Aleluia. João, capítulo 15. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permanecem em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi, para irem darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. O mundo odeia os discípulos. Se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse deles. Todavia vocês não são do mundo, mas eu escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhe disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles: odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio.
Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã, não esqueçam, estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.